Está ali posicionado ao lado de Marcelo Castro, vai falar, vamos ouvi-lo ao vivo. Ao presidente Alckmin, que faz um gesto com o parlamento e desde sempre buscando diálogo e entendimento com o nosso relator geral do orçamento, senador Marcelo. Também registrar a participação do governador Wellington Dias, senador eleito pelo estado do Piauí. Agradecer a presença do senador Alexandre Silveira e agradecer a presença do senador Telmário Mota. Hoje, efetivamente, o governo da transição, coordenado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apresenta para o Senado Federal uma proposta, uma minuta, uma sugestão de um texto de uma emenda constitucional que possa resolver o problema orçamentário do Brasil. O senador Marcelo, como relator do orçamento, tem detalhado os números nos últimos dias para a sociedade brasileira em relação ao estrangulamento do orçamento do nosso país. Há, por parte do governo eleito e também do governo que deixará o comando do Brasil no próximo dia 31 de dezembro, o desejo de proteger as famílias, proteger os pobres do Brasil com um auxílio de R$600 e também um acréscimo de R$150 por criança para cada família do Brasil. Todos nós, parlamentares, estamos aqui e faço questão de registrar, na ausência do presidente Rodrigo Pacheco, que encontra-se em missão oficial fora do Brasil, que determinado por ele, eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Marcelo, relator, líder Telmário, outros senadores que participaram da reunião, como o senador Assir, senador Paulo Rocha, senador Fávaro e também o senador Alexandre Silveira, ficamos responsáveis por receber o governo eleito com uma proposta, ou como disse, uma minuta de proposta de emenda constitucional. Eu quero registrar também nesse momento, hoje, não sei se foi um equívoco ou não, mas o líder do governo, o senador Portinho, fez uma fala hoje nas redes sociais, dizendo que eu, como presidente da CCJ e o presidente Rodrigo Pacheco, estávamos tentando dar um golpe na comissão para tentar tramitar a PEC que não existe. Então, senador Marcelo, eu queria fazer esse registro, porque não é possível. A gente tem todo o direito de contraditar, de contrapor, de discordar ou de concordar. Mas a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ela foi convocada para hoje porque senadores e senadoras tinham projetos importantes que foram pleiteados por eles para este presidente, que para atender os senadores fez uma reunião extraordinária da comissão para votar projetos e propostas que os senadores solicitaram do presidente da comissão. Infelizmente, não sei porquê, o líder do governo disse que o presidente Rodrigo Pacheco e eu queríamos tratorar a comissão para contar prazo de uma emenda constitucional que não existe. Não tem signatário da proposta, não tem 27 assinaturas, portanto, não existe essa matéria tramitando. Portanto, é impossível, como presidente da CCJ, eu tentar, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, tratorar da forma que foi dita pelo líder do governo, o qual eu tenho todo o respeito e também reconheço as suas posições como líder do governo do PL, mas não é possível nós estarmos numa construção aonde, de novo, notícias infundadas possam prevalecer diante da verdade. Queria só apenas restabelecer a verdade, porque não tem como se tratorar uma PEC que não tem PEC. Tem um desejo do governo que está alinhado com o Congresso, com a Câmara e com o Senado, e isso já foi dito várias vezes, tanto que o presidente Alckmin acaba-se de se dirigir à Câmara dos Deputados para entregar também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, esta minuta, esta proposta de um texto, que nem de longe será o apresentado, até porque nós teremos que ter
27 senadores que vão fazer a subscrição dessa proposta e que o desejo de todos os senadores é construir um texto conjunto com a Câmara dos Deputados que seja plausível e que seja com muita responsabilidade para a sociedade brasileira, reconhecendo a importância dessa matéria, reconhecendo a questão do equilíbrio fiscal, mas reconhecendo e não deixar de reconhecer a fome do Brasil, as desigualdades, que o Congresso possa dar uma resposta para que a gente, de fato, realize esses compromissos com a sociedade brasileira. Não é com o governo A ou com o governo B, é com o povo brasileiro. Então, nesse sentido, nós recebemos essa minuta, nós recebemos uma proposta e que, a partir de agora, vai ser construída a várias mãos por vários senadores que estão dispostos a ajudar. E não é ajudar o governo eleito, é ajudar o Brasil. Então, todos nós estamos saindo dessa reunião, cada um, não é, senador Alexandre, com o dever de casa. Qual é o meu compromisso como presidente da comissão? A hora que essa matéria for tramitar na comissão, eu vou respeitar o regimento, vou respeitar o que diz as regras da comissão, para nós darmos celeridade, porque também o tempo está contra. Hoje nós já estamos em meados de novembro, temos aí praticamente apenas 30 dias no máximo para votar o orçamento e votar uma emenda constitucional em 2 turnos na Câmara e no Senado, ou no Senado e na Câmara, como se espera que comece aqui. E isso é uma construção política. Os líderes precisam ser consultados, os senadores precisam ser consultados. Na Câmara, com 513 senadores, isso também é mais complexo. No Senado, nós estamos fazendo a nossa parte e eu espero, com todas as informações que foram trazidas pelo relator geral do orçamento, e está constatado pelo orçamento que nós temos para executar no Brasil no ano que vem, que é impossível e improvável nós assumirmos os compromissos sociais com a sociedade brasileira de darmos uma renda mínima para aqueles que mais precisam. Então, de fato, hoje nós temos uma minuta, mas, repito, não é um texto, até porque não existe proposta de emenda constitucional. Existe o desejo do governo pedindo o apoio do parlamento para que a gente possa construir a várias mãos esse texto e apresentar para o parlamento, em primeiro lugar, em seguida para a sociedade brasileira, e ele vai ser deliberado, vai tramitar normalmente para que a gente possa tomar uma decisão dentro dos limites constitucionais. O senhor já definiu o relator da PEC? O senhor já definiu o relator da PEC? Líder Marcelo. Vai ser o líder? Deixa eu falar aqui. Ele é o relator do orçamento, ele não pode ser o relator geral da República. Eu quero só reforçar aqui as palavras do nosso eterno presidente Davi, que essa PEC que nós estamos apresentando, quer dizer, reformulando aqui, a equipe de transição nos trouxe uma proposta, uma sugestão de PEC, mas eu quero que todos tenham a compreensão de que essa PEC será proposta pelo Senado. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento, a uma concertação de qual seria o texto ideal, e na hora que nós tivermos a segurança de que aquilo é um texto ideal, o ideal aqui é o possível e aquilo que tem a maior probabilidade de ser aprovado, então só nesse momento nós então começaremos a recolher as assinaturas. E como já está acertado, eu serei o primeiro a assinar, o primeiro signatário, que é o que dá a autoria da PEC. Depois, em seguida, nós vamos coletar as outras para chegar no mínimo 27 assinaturas para poder tramitar. Qual é o compromisso do nosso dinâmico presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nosso presidente, eterno presidente Davi Alcolumbre? É de dar a celeridade possível por causa da exiguidade do nosso tempo. Um horizonte, nós queremos aprovar essa PEC antes de findar o mês de novembro, para que ela possa ir para a Câmara. Como vocês sabem, na Câmara ela tem uma tramitação diferente do Senado. O Senado aqui é mais célere. A PEC sendo apresentada, ela vai para
para a CCJ, o presidente designa o relator, abre prazo para as emendas, o relator apresenta o seu relatório, o parecer é votado e, às vezes, até no mesmo dia você pode votar na comissão pela manhã e à tarde você pode votar no plenário. Então, o mais difícil aqui no Senado não é a tramitação, é a gente chegar a um entendimento de qual seria o texto mais adequado. O que a proposta do governo trazida hoje contém? Como? O senhor pode confirmar o que a minuta trazida pela transição? Bom, a proposta que o governo está, a sugestão de emenda constitucional que o governo está apresentando é que seria excepcionalizado do teto de gastos o programa Bolsa Família, que isso importa num valor total de 175 bilhões de reais. Tem prazo? Além, Tem prazo? sem prazo, como está sendo proposto, não tem prazo, seria perene esse valor e umas pequenas modificações, também uma capacidade de investimento. Se o país, esse ano, por hipótese, que é uma coisa real, tiver uma receita extra, que não é uma receita corrente, o país poderia, esse dinheiro hoje todo, por causa do teto de gastos, ele vai para abater a dívida pública do país, né, para o serviço da dívida. Então, um dos itens da PEC é que nós poderíamos aproveitar esse excesso de arrecadação, baseado em 2021, 6,5% de 2021, que daria um valor aproximado de 22, 23 bilhões de reais, mesmo que a arrecadação fosse extraordinária de 100 ou de 200 bilhões, uma arrecadação extra, não poderia aplicar em investimento, somente em investimento, mais do que 22 bilhões de reais. E são só 3 itens. E o último item, nós estamos aproveitando uma ideia da deputada Tabata Amaral, que é autora da PEC 24, que excepcionaliza as universidades de serviços de convênios prestados, que elas possam ter receitas próprias, e isso, evidentemente, o lógico é que isso estaria fora do teto de gastos, porque o teto de gastos é para a União não gastar mais do que o que ela arrecada. Então, a União só pode gastar o que foi acertado em 2016, corrigido pela inflação. Aí uma universidade faz um contrato com um laboratório para prestar um serviço, para fazer uma pesquisa. A universidade não pode receber o recurso porque está no teto de gasto. Aquele recurso que é pago vai para a União para bater a dívida. Então, são situações como essa. Um país estrangeiro quer dar um recurso para o meio ambiente do Brasil. Esse dinheiro não pode ser utilizado porque está dentro do teto. Então, nós estamos, a equipe de transição, eu estou do outro lado, né, do Congresso, mas a equipe de transição está sugerindo que nós apresentemos uma PEC excepcionalizando do teto de gasto essas receitas próprias que são das universidades, fundos, né, internacionais que possam fazer doações para o Brasil na área socioambiental e das universidades. Eu acho que isso aqui é um consenso, que não tem sentido uma universidade prestar um serviço e não poder ser paga por aquele recurso. Então, só são esses 3 itens da PEC. O que é que eu estou dizendo? É o que nós estamos fazendo aqui, do ponto de vista prático, é tomando uma medida de salvação nacional. Esse orçamento que está aqui, se nós não aprovarmos essa PEC, não estou fazendo terrorismo, não é meu estilo, não sirvo para isso, nós não temos como fechar o orçamento. O orçamento que está aqui, ele tem furos de ponta a ponta, como, por exemplo, a farmácia popular. De sã consciência, alguém acha que nós podemos fechar um orçamento sem ter recurso para as pessoas mais pobres poderem pegar os seus remédios de graça para fazer o tratamento de diabetes, de hipertensão e de tantas doenças que precisam de tratamento continuado? Então, quem vai abrir o espaço para isso daí é a PEC.
Então, eu vejo a necessidade dessa PEC. Tá aí, portanto, a gente acompanhando, Davi Alcolumbre, senador, falou, Marcelo Castro também, dando detalhes sobre o texto da PEC que está sendo entregue neste momento por Geraldo Alckmin agora na Câmara. Caio Junqueira chega aqui comigo para a gente ir comentando. Boa noite, Caio, bem-vindo. Bom ter você comigo aqui hoje. Enquanto o Geraldo Alckmin ainda na Câmara, depois vai falar com jornalistas dando mais detalhes sobre a minuta do texto, a gente acompanhou alguns detalhes. Primeiro, Marcelo Castro sendo confirmado como relator da PEC, sim, pelo senador Davi Alcolumbre. Depois, o próprio Marcelo Castro confirmou, disse que esse texto é uma sugestão que vai ser trazida pelo grupo de transição, que será analisada pelo Senado, mas confirmando o valor, 175 bilhões, e também falando sobre a validade. Havia essa discussão se esse valor fora do teto valeria só para o ano que vem ou para os próximos 4 anos, confirmando que não há validade. Caio, o que mais que a gente destaca? Bom, acho que o principal é a confirmação dos 175 bilhões, né? Uma informação a gente tinha trazido no dia 7 de novembro aqui na CNN, uma segunda-feira pela manhã, que a minuta da PEC teria esses 175 bilhões. Importante a gente entender, porque como eles chegam aos 175 bilhões? Eles chegam a partir de uma conta do novo Bolsa Família do governo eleito, que seriam R$ 600 para cada família, mais um adicional de R$ 150 para famílias que tenham crianças até 6 anos de idade. E essa soma dá 175 bilhões. Você tira isso do teto de gastos. E interessante que por essa minuta que a gente tinha antecipado aqui no dia 7 de novembro, você garante que os recursos que estão no orçamento já para o ano que vem, para o Auxílio Brasil, que seria o novo Bolsa Família, ficam liberados para outros programas. O senador Marcelo Castro falou, por exemplo, do Farmácia Popular. É importante a gente saber que tem 105 bilhões já no orçamento. Quando você exclui o Bolsa Família do teto, e aí permite que 175 bilhões, ele cita esse número, esses outros 105 bilhões que seriam... Você ganha para outras, para remanejar, para cumprir outras promessas de campanha. Esse é um dado muito importante. Outro dado importante, os economistas da equipe de transição perderam a primeira, porque eles defendiam nos últimos dias, desde quinta, desde sexta mais ou menos, uma outra proposta de 130 bilhões de reais, que considerada mais razoável pelo mercado. Isso, e que seria só para valer só em 2023. Então, eles acabam, na primeira proposta econômica do governo eleito, prevalecer a vontade política. Claro que o texto sequer foi distribuído, o Marcelo Castro só deu ali as linhas gerais, isso vai começar pelo Senado, vai para a Câmara, então não vai sair do jeito que entrou, como nada que entra no Congresso sai do jeito que entrou. Mas o essencial está ali, 175 bilhões, prazo indefinido. Pode ser que o Congresso coloque o prazo de 1 ano, pode ser que coloque 2 anos, pode ser que venha, prevaleça, eu acho difícil, algum debate sobre uma âncora fiscal acoplada a esse gasto extrateto, tudo pode acontecer, mas pelo prazo reduzido vai ser alguma coisa por ali, talvez diminua alguma coisa, tira dali, coloca ali, mas talvez a questão do prazo pode ser que entre para valer só em 2023, mas o essencial já está ali nesse 175. Está posto. Vamos fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, já todos os detalhes da apresentação do texto da PEC de transição, também expectativa pela coletiva de imprensa do vice-presidente Geraldo Alckmin, dando mais detalhes sobre essa PEC. Expresso CNN desta quarta-feira, volta já.